Olá, meu nome é José Vitor Hack e estamos no ar com o 9º episódio do curso de teledramaturgia do Coletivo Texto Brasileiro, a terceira edição em que falaremos sobre a ideia. É a última vez que tocaremos nesse assunto. Talvez a gente volte a falar sobre isso, porque é um tema muito amplo, muito instigante, mas não tão cedo. Vamos fazer um resumo sobre o que nós falamos sobre a ideia na teledramaturgia até agora, nesses 2 últimos episódios, para a gente fazer um fecho bem legal das ideias que a gente conversou a respeito da ideia. Resumo sobre ideias para a telenovela, que foi o produto que a gente enfocou até agora. Às 18 horas são tramas leves, românticas, ritmadas, ou seja, elas nem são tão lentas nem tão rápidas. Não tem sexo nem violência explícita, pode haver esses elementos de forma sugerida. O público infanto-juvenil e da terceira idade é muito presente. 19 horas, humor, principalmente humor como maior característica, ironia, sátira, algum romantismo, sempre importante. O roteiro tem que ser dinâmico e atingir o público de todas as idades. 19 horas é um horário de passagem. 21 e 23, histórias adultas, dinâmicas, que misturem todos os elementos anteriormente citados. Tem que ter comédia, drama, romance, tudo. Inovação e merchandising social também são características marcantes desses horários mais adultos. Esse é o padrão da TV Globo, né, que é a principal produtora de telenovela do Brasil. Mas todas as emissoras seguem essas mesmas regras quando elas fazem novela. A Record, a Band, etc. O SBT é um pouco diferente porque de uns anos para cá ele passou a produzir produtos infantis para horários adultos. Não é exatamente uma novidade, o próprio SBT conquistou altos índices de audiência muito antigamente com Carrossel, a versão mexicana, estou falando. Então já é meio que uma tradição do SBT ter produtos infanto-juvenis ou infantis mesmo, como era o caso de Carrossel, num horário adulto. Vamos resumir o que a gente já falou sobre como ter ideias e como armazená-las. Mude seu ambiente periodicamente. Mude de escritório, mude o seu escritório, faça algumas mudanças no ambiente que você usa para escrever. Leia muito, quanto possível. Escreva também à mão, não escreva só no computador. A mudança do computador para a mão é muito benéfica para o cérebro. Desenhe, recorte notícias de jornal e de revistas. Esses recortes sempre vão te ajudar no futuro. Fotografe. Você viu alguma coisa interessante na rua? Fotografa para depois você lembrar. Não confie na memória. Grave ideias no celular. Crie um grupo de WhatsApp consigo mesmo. Tenha cadernos, agendas e similares. Material de papelaria sempre à mão. Viva, pelo amor de Deus, viva. Saia de casa, trabalhe, namore, tenha amigos, frequente igrejas, grupos de estudo, grupos filosóficos, estude idiomas, viaje, faça trabalho voluntário, faça caridade, se envolva com a sociedade, porque é dela que você vai falar na sua obra. Observe a vida, seja observador. Fique no banco da praça olhando as pessoas, vivendo a sua própria vida. Isso é muito bom. Faça brainstorming com amigos e colegas de profissão. Troque ideias. Agora, nesse episódio, nós vamos focar um pouquinho nas séries, que é o produto do momento, o produto mais popular do mundo, e que nós não falamos mais detidamente até agora. Vamos falar sobre a ideia para a série. As séries elas são muito mais democráticas do que as novelas em termos de acolher ideias. Praticamente qualquer ideia pode ser transformada em série. Qualquer ideia. Uma ideia pornô, uma ideia infantil, uma ideia para terceira idade, uma ideia conservadora, tanto faz. É só você adequar
a quem você está oferecendo. Se o seu maior obstáculo para escrever é acreditar que seu projeto nunca vai ser realidade, você precisa conhecer a história da série brasileira 3%, produzida pela Netflix. Tudo começou com um projeto de jovens que se conheceram na universidade em São Paulo. Eles não desistiram do sonho de escrever uma série. Em 2010, eles apresentaram um piloto e publicaram esse piloto na internet. 7 anos depois, eles conseguiram investimento, o apoio da Netflix e tornaram essa série um sucesso mundial. Em 2017, ela foi a série de língua não inglesa mais assistida nos Estados Unidos. Vocês têm noção do que é isso? É uma vitória muito grande. É um sucesso que não é fácil, mas a gente precisa ter onde começar. Se você não tem um lugar onde começar, crie a sua oportunidade. Coloque o teu trabalho na internet, como eu estou fazendo aqui, né? As séries têm uma tripla estrutura dramática. Você nunca vai fazer uma boa série com uma única ideia, por melhor que ela seja. É necessário, que haja uma ideia forte para a história do personagem principal, para a espinha dorsal da série. É necessária uma outra ideia forte para construir o arco de cada temporada, ou seja, se o seu projeto prevê 5 temporadas, você tem que ter 5 ideias fortes. 6, se a gente contar a ideia do arco principal. E você tem que ter as ideias individuais para cada episódio, que ele tem que ter uma coerência individual. Cada episódio é como se fosse um longa-metragem. Ele tem começo, meio e fim. Ele conta a sua própria história, ou seja, o episódio tem um ciclo que se encerra ali. Ele conta um pedaço do arco da temporada e ele conta um pedaço ainda menor do arco principal daquela série. Percebam a complexidade da narrativa de uma série. É a estrutura mais complexa em termos de dramaturgia seriada de televisão que você pode encontrar. É bem mais complexo que a novela. Para você ter esses 3 níveis de estruturação dramática, você precisa, obviamente, ter boas ideias, mas precisa também ter um senso muito grande de organização e de discernimento. Muitas vezes uma ideia que é excelente para um episódio não rende para uma série inteira. Tem que prestar muita atenção nisso e saber diferenciar que ideia serve para que nível da estrutura dramática da minha série. Com uma boa ideia e alguma técnica, você escreve uma novela. Com essa mesma boa ideia e alguma técnica, não dá nem para começar a escrever uma série. Na série, a sua ideia deve ser desdobrável e elástica ao extremo. Aí você pode dizer, não, mas essa coisa de esticar uma ideia, ou seja, do cozinhar o galo, a famosa enrolação, é típica da novela. Eu te diria que sim, você tem razão. Mas na novela eu estico uma ideia num único sentido. Numa série eu preciso que essa ideia, além de ser elástica, ou seja, de ser possível de se manter durante muitos anos, eu preciso que essa ideia se desdobre em diversos outros arcos, que são as temporadas, e em centenas de outros arcos, que são os episódios. É extremamente complicado. Eu estou falando a mesma coisa que eu falei no slide anterior? Sim, é proposital. Você precisa ter isso muito firmemente em mente, para você ter sucesso no desenvolvimento de uma série. Ainda que você queira escrever algo muito trivial, tem sempre o exemplo do Seinfeld, que era conhecida como a série sobre o nada, onde os personagens simplesmente se reuniam e começavam a debater algum assunto absolutamente aleatório e aquilo render anos. Mas isso não é para todo mundo. Nós precisamos ter a maturidade e a humildade de entender que às vezes é preciso colocar o pezinho no chão
e vê que, para começar, precisa ter conhecimento, know-how. Na área de roteiro, especificamente, existem cursos curtos, curtíssimos e de longa duração. Os criadores da série 3%, por exemplo, se conheceram na faculdade de audiovisual, palavrinha complicada. Na graduação, os alunos têm no mínimo 2 anos de aulas de roteiro. Se você já tem certeza que deseja investir mesmo nessa carreira, uma pós-graduação na área talvez seja a melhor opção. Os cursos têm duração de 2 anos, né? E neles os alunos desenvolvem projetos próprios de filmes ou seriados, ou seja, não desenvolvem projetos de novela. A novela você aprende com os mestres, né? Você vai até uma emissora de televisão, apresenta seu currículo e vai trabalhar com alguém, vai ser colaborador. Você aprende a novela fazendo. A série tem escola para isso. Além disso, a pós-graduação oferece contato com profissionais reconhecidos na área e outros pós-graduandos, que formam a primeira rede de contatos para quem está começando. Os colegas de turma também podem se tornar parceiros importantes na carreira, como foi o caso dos amigos que criaram 3%, que é a série que a gente acabou de comentar. Esse networking que você estabelece numa escola de roteiro é muito importante. Você vai conhecer vários professores, você vai conhecer vários colegas na mesma situação que você, que vão se colocar no mercado de trabalho quando saírem dali e provavelmente vão lembrar de você e te chamar para trabalhar. O curso não é bom só pelo que ele traz de conhecimento. É muito bom também por causa desse networking, das amizades que você estabelece estando lá. Outra oportunidade adquirida nos cursos de pós-graduação são os contatos frequentes com roteiristas reconhecidos na área, como eu acabei de dizer. Oficinas, palestras e por meio de professores. Uma universidade ou um curso que tenha prestígio na área de roteiro sempre vai trazer roteiristas para falar com você, falar com as turmas, né? E isso é muito bom, você vai conhecer essas pessoas pessoalmente. Se você optar a seguir por um caminho mais intenso de formação, que une conhecimento formal e experiência profissional, com professores com vasta experiência de mercado, existe o curso de pós-graduação em roteiro de ficção audiovisual no Senac São Paulo. É uma boa pedida para quem mora em São Paulo. Fica a dica, se não me engano é na unidade da Lapa que existe essa pós-graduação. Não é um merchan, tá? É só uma dica. Assim que você encontrar o rumo que quer dar para sua história, organize-se antes de escrever, como se estivesse se preparando para uma viagem. Planeje o suficiente para não perder tempo com praticalidades, mas deixe espaço para a espontaneidade. A preparação é uma coisa muito individual. Tem gente que lida bem com o improviso. Se não é o seu caso, se prepare, estude e chegue na hora de escrever preparado. Onde você vai? Ou seja, qual é o cenário da tua história? Quem vai com você? Quais são os personagens dela? O que você quer conhecer e explorar? Ou seja, qual é o tema? O que vai ser discutido ali? Isso tem que estar bem estabelecido. Quando você vai e volta? Ou seja, qual é o período da história? Período temporal mesmo. Como você vai organizar a sua visita? Qual é o enredo? Por que você escolheu esse destino? Qual é a sua motivação? Qual é o significado dessa história? Em projetos de longo prazo, como livros, filmes e séries, quanto mais detalhes você conhece sobre cada modo de narração, mais focada e produtivas são as suas sessões de escrita. Ao invés de investir seu tempo tomando decisões sobre a estrutura de enredo durante a sua escrita, você pode deixar a sua intuição tomar conta do processo. É o que a gente estava dizendo. Existem pessoas que precisam se planejar mais, outras que funcionam melhor na base do feeling. Uma série de televisão desenvolve uma ideia em diversas mini-histórias. É a mídia ideal se você quer explorar toda a complexidade de conflitos pessoais e sociais, se você gosta de desenvolver personagens variados simultaneamente, né? Que é o que acontece numa série, e se o tema central da série pode ser dramatizado em diversas situações diferentes.
Se você visualiza os seus personagens em vários cenários, a série é o seu lugar. Seja série ou novela, existem elementos que você não pode deixar de definir antes de começar a escrever. Antes de começar, você tem que saber qual é o título, qual é o local, qual é o gênero, qual é o objetivo, ou seja, o que você deseja com aquele produto. Olha, o meu desejo é entreter. Ok, entreter. O meu desejo é conscientizar. Conscientizar. Evangelizar, se for um produto religioso, não é? Você tem que saber a duração. Ou seja, eu prevejo que isso vai durar X tempo. Quantas temporadas vai ter? Ou se vai ser uma temporada única? Para que plataformas eu estou escrevendo? É para o streaming? É para a TV aberta? TV aberta qual? Que horário? Qual é o horário? Qual é o público-alvo? Eu vou fazer uma história infanto-juvenil. Eu vou fazer uma história adulta. Eu vou fazer uma história educativa. Isso você tem que saber antes de começar. Existem outros elementos, a sinopse, a Bíblia, os roteiros propriamente dito, a descrição de personagens, de cenários, locações, figurinos, a proposta de elenco, plano comercial, trilha sugerida. Quando nós passarmos a fase da novela no curso, nós vamos detalhar tudo isso para vocês. Como proteger a minha ideia? Como eu posso ter uma ideia sem ser roubado? Peça para alguém da sua confiança ler o seu texto antes de você registrar. É recomendável uma leitura crítica antes do registro para evitar grandes mudanças no conteúdo da história e não precisar registrar novamente, porque se você alterar muita coisa na história, você vai ter que registrar de novo. É mais burocracia, mais gasto de papel, perda de tempo, gasto financeiro. Na capa você escreve o nome, seus dados, seus documentos e manda isso tudo em Arial ou Times número 12, tá? É o padrão, não adianta querer lutar contra. Coloca a numeração de todas as páginas no rodapé das folhas, de preferência digitado, mas pode até ser à mão. Imprima sua obra em via única. Impressões em frente e verso não são aceitas. Não grampeia, não encaderna. Rubrica todas as páginas com a sua assinatura. Isso é muito importante, senão não há registro. Paga a GRU, que é Guia de Recolhimento da União. É preciso registrar uma taxa, você tira o boleto no site da Biblioteca Nacional. Guarda o comprovante de pagamento, porque você vai precisar enviar esse comprovante para a biblioteca, para eles saberem que você pagou. Preencha o requerimento de registro ou averbação. Esse requerimento está no site da biblioteca, assim como o boleto para emitir a GRU. E vai ter uma mudança no sistema de registro, mas ainda não está valendo. Estamos falando agora de meados de 2019, tá? Não sei quando você vai ver esse vídeo. Os documentos necessários para mandar para a Biblioteca Nacional. A obra impressa já rubricada, a GRU paga, o requerimento, cópias dos seus documentos como RG, CPF, comprovante de residência, que tem que ser uma conta de água, luz ou telefone, no seu nome ou no nome de alguém que esteja no seu documento, como pai ou como mãe. Caso tenha alguma dúvida, ligue para EDA, que é Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. E aí vem uma grande dúvida que muita gente tem. Eu sou obrigado a registrar na Biblioteca Nacional? Para você ter segurança completa da sua ideia, não ideia porque não se registra ideia, mas do seu texto, sim, é necessário registrar na Biblioteca Nacional. Para você ter total segurança, sim, não tem outro jeito. Envie a obra junto aos documentos necessários para a Biblioteca Nacional. É isso. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.